E como começou essa questão de gravar vídeos pro Instagram? Você falou que antigamente você não era muito assim de rede social ficar postando, né? Então, o que acontece? Na verdade, vem dos próprios alunos, né? E qual o seu incentivo? Já começou dos próprios alunos. Então, a gente tem, dentro da sala, eu sempre busquei ser um professor que se atrai os alunos para dentro do ambiente mais acolhedor. Que não seja aquele ambiente que o aluno vai sentar e ficar só vendo matéria, aquela parte mais conceitual, vamos dizer, um pouco mais chata, só, né? um pouco mais chata da aula. De ter uma relação com o professor, querendo ou não, quando a gente entra como professor dentro da sala de aula, a gente tem que saber que a gente acaba sendo uma referência, tem uma hierarquia ali dentro. Então eu queria que eles entrassem e se sentissem acolhidos, falassem, é legal ir para aula, é bom ir para aula. Então sempre tem alguns assuntos transversais que a gente conversa, assuntos do momento, notícia que saiu. E aí os alunos, de vez em quando, lançam música ou fazem alguma piadinha. Aí começou a gravar, isso lá em 2019. Só que a gente começou a fazer mais, assim, de produzir mais agora, recentemente, com a explosão aí do TikTok, do Reels no Instagram. Aí os alunos começaram a gravar. Aí eles começaram a me passar, e teve um dia que eu postei alguns. Teve um dia que eles gravaram entrando com atividade, que eu acho que foi o primeiro que viralizou. E aí, quando eu entrei com essa atividade, eles me não, professor, atividade surpresa. Eu falei, não, é uma aula. Esse é muito engraçado. E aí, só que assim, sempre foi produzido. Eu não postava muito, porque eu estava com foco no doutorado, finalizando o doutorado até final do ano passado, e aí eu não mexia muito com rede social por causa disso. Mas depois que eu finalizei o doutorado, eu falei assim, bom, agora dá para focar mais nessa área. E aí foi quando eu comecei, e aí os alunos já produzem, eles são meus assessores de buscar novas ideias. Você já tem uma equipe ali, né? Ele tem uma equipe de mais de 200 alunos que procuram. Aí eles mandam direct, eu falei, esse aqui ficou bom, eu vou fazer. Legal. Então são eles que procuram pra mim, eles que têm as ideias, e eles são muito engajados. Inclusive, deixar aqui, vou até olhar pra câmera lá, deixar aqui meus agradecimentos pros meus alunos aí, que me ajudam. Na verdade, isso é um trabalho em equipe. O sucesso não é meu, o sucesso é nosso. Falando em equipe, eu vi um vídeo seu que você gravou como se fosse um jogador sendo contratado, né? Ideia deles. A escola todinha. Foi ideia deles também. Falei, pessoal, a gente tem que gravar um, que é a assinatura do contrato do melhor professor do ano. É muito engraçado. Participou, muito legal. Aí você entrou lá, todo cheio de marra e tal. Até a Juliette, o óculos Juliette lá. Era engraçado. Vamos fazer dessa forma e tal. É muito descontraído. E é um momento que a gente... Isso foi fora de sala de aula, durou um pouco mais de tempo. Foi fora do horário, né? Só que os meninos todos engajados. Tinha menino até que não era aluno meu, que quis ir lá para poder participar. Então, assim, quando você vê que o aluno gosta de estar na escola, que gosta de participar dessas dinâmicas dentro da escola, é a função nossa. Sim. Então, como professor, se a gente consegue atrair o aluno para dentro de sala de aula, para dentro da escola, que seja um ambiente acolhedor, que ele queira estar ali, eu acho que a gente tem sucesso como professor. Então, a gente está tendo isso, eu vejo isso nos alunos hoje, e tem sido muito bom essa resposta deles também. Que legal. Como eu disse para Fernanda, né, até um beijo para Fernanda, também é uma professora, né, que grava conteúdos para internet, no Instagram, e tá viralizando, tá crescendo bastante, né? Um beijo, Fernanda. Logo, logo ela tá aqui. Logo, logo ela tá aqui. Já mandei mensagem para ela aqui convidando. Opa! E ela é referência para mim também. Que legal. Ela é maravilhosa. E eu falei para ela, mandei um direct, ela me respondeu e tal, e eu falei, nossa, Fernanda, se na minha época de escola eu tivesse uma professora igual você e o Gabriel, eu ia pra aula muito feliz. Ia render muito porque assim, né, se a gente falar que a gente ama ir pra aula, escola, acordar cedo, não, a gente não ama. Mas quando a gente tem um professor assim, animado, uma professora animada, é um incentivo. Nossa, hoje tem aula e tal. É igual aula de educação física, né? Hoje a gente vai sair, hoje tem educação física. Então é muito legal. Sabe, é um incentivo realmente para ir para aula, tipo assim, é descontraído, você aprende, e é muito gostoso, né, é um ambiente muito bom. Eu espero que os alunos tenham essa impressão também. Com certeza. A gente tem tido essa resposta, assim, o número de alunos que falta é muito pequeno, os meninos querem participar, que legal. Eles já chegam com ideias, pessoas vão fazer isso, vão fazer aquilo, ou então tal dia, pessoal, não tem aula. Vamos gravar esse vídeo aqui que tem que usar a parte de fora da escola, alguma coisa assim. Então é muito bom. Essa resposta deles é muito boa. Então, vamos dizer assim, a maior parte das ideias também vem dos alunos e aí vocês unem ali, né, tudo e criam algo. Isso. E eu fico numa sinuca, Diego, porque são várias turmas, né? Esse semestre, por exemplo, estou dando aula para 7 turmas, entre o técnico integrado e o superior. E acaba que cria um ciúminho entre os alunos, às vezes. Fala assim, professor, você gravou com a turma, mas não gravou comigo. Então, eu tento contemplar todo mundo, porque todo mundo quer participar, e eu quero que todo mundo participe. Se é uma vontade deles de estar participando dessas dinâmicas, eu quero que participe. Então, eu tento fazer com uma turma, ou tento juntar 2 turmas no mesmo horário. Mas fica difícil de conciliar todo mundo, porque são mais de 200, né? Mas é muito bom estar participando disso com eles, e eles estarem presentes nisso também.
Então, Legal. por exemplo, se quiser participar do vídeo do Gabriel, é só ser criativo, né? Porque às vezes uma resposta ou outra eles falam, isso aqui é legal pra ir pro vídeo, né? Porque tem que ter essa sacada na hora da edição também. Isso. Mas a gente costuma fazer tudo meio que na hora mesmo. Assim, hoje nós vamos fazer tal coisa, porque é interessante real, né? Também que eu acho que quando o vídeo fica mais natural... É mais engraçado. Até os seguidores lá, que é o pessoal que segue a gente na rede social, eles percebem que não foi uma coisa montada, que é uma coisa natural, que é a relação que a gente acabou criando mesmo. Eu com os alunos, a gente criou essa relação, uma relação natural, não é nada forçado. E é muito bom quando isso é natural. Acho que o pessoal percebe. Quando é mais forçado, a gente consegue ver que esse vídeo aqui foi meio forçado. Então tem sido muito bom por causa disso também. É uma relação que a gente não tem que fazer um teatro, ou que encenar, ou que treinar antes. É só a gente gravar. E o legal, Gabriel, que são histórias que conectam, né? Por exemplo, eu vi o vídeo que você fez das mães, né? As frases que as mães dizem. Aí são coisas que realmente acontecem. Sim. Eu acho que pra você viralizar nas redes sociais é algo natural. É algo que a gente... Nossa, isso aqui acontece isso mesmo. E que o pessoal se identifica, né? Fala assim, comigo era assim mesmo, comigo era assim também. É igual o Whindersson, né? Tipo, é a coisa mais real que acontece, né? É a coisa do nosso dia a dia, todo mundo já viveu. Então, eu acho que quando é muito forçado, a gente consegue saber e perde a graça. Perde a graça. Adianta. E acaba que se fica limitado, né? Hoje a internet é um ambiente que está cheio de pessoas que fazem coisas semelhantes. Então, se você não consegue produzir uma coisa que seja natural, que você defina, que você tenha uma identidade sua, você fica limitado. Então, o que acontece hoje com os alunos é que, às vezes, quando eu vou dar um sermão, às vezes, de uma prova, ou eles vão reclamar da quantidade de questão aberta que tinha, às vezes fica engraçado, porque é a relação que a gente tem. Então, hoje, por exemplo, deu uma prova que tinha 50 questões de VOF. Nossa, vocês tinham que ver, era só filmar que dava material para 5 dias. Porque a forma como eles vêm falando, a forma como a gente responde, a forma como é a tratativa, só que no final fica tudo natural pra gente, sabe? E no final eles entendem por que tem isso. Eu tentei aproximar da questão da prova da Petrobras de concurso, por exemplo, agora. Então eles entendem isso também, que eles são jovens, né? São de 16 a 20 anos, só que eles têm essa maturidade de entender que o que a gente faz ali não é pra rede social. A gente faz para prepará-los para a vida. E a rede social ficou consequência, porque a gente faz de uma maneira tão natural e tão acolhedora para eles também, que fica natural pra gente também. E eles se sentem parte disso. Isso. Né? E acaba viralizando também, porque todo mundo tá compartilhando. Isso, né? porque é importante para mim também que eles se sintam parte, que não é o sucesso do professor Gabriel, é o sucesso do professor Gabriel porque existe os alunos. Eu sempre repito isso dentro de sala. Só existe o professor Gabriel, o @, aquele personagem, vamos dizer assim, que não é um personagem, que é coisa natural, mas só existe aquela página porque existem os alunos que estão engajados, que estão presentes e que gostam de participar da dinâmica também. E você vê sua profissão assim como... Porque eu acredito que é uma vocação, né? Possivelmente você já sonhava com isso, eu quero ser professor. Isso. Como que foi essa escolha da sua profissão? Diego, foi quando eu comecei a trabalhar no técnico mesmo. Na UFMG surgiu uma oportunidade de dar aula no nível técnico, dentro da própria UFMG, no curso que chama CIPMOI, que foi o curso que me fez professor mesmo, que foi onde eu aprendi mais. Na época eu tinha 18 para 19 anos. Aí eu até fico meio sério assim, porque eu fico lembrando da forma como que os alunos me tratavam. Os alunos eram todos mais velhos que eu. O mais novo devia ter uns 28, e eu estava com 19 anos. E nessa época, quando formou a primeira turma que eu formei, em 2011, nessa primeira turma, o Antônio, eu lembro até hoje, foi o primeiro aluno que veio conversar comigo e com minha mãe. A formatura foi no dia do meu aniversário. E eu fui o professor que era mestre de cerimônia também, me colocaram como mestre de cerimônia, eu estava lá na frente, não vi os alunos entrando. E eles entraram com um chapéuzinho de aniversário, linguinha de sogra, e cantando parabéns na formatura deles. Então, assim, era o dia deles. E por ser meu aniversário, eles fizeram eu sentir parte daquilo também, que foi um dia meu também. E esse Antônio, ele chegou para minha mãe presenciou essa formatura no dia, ela veio lá de Montes Claros, e o Antônio chegou para ela e falou assim, ó, na minha frente, né, eu estava do lado, e falou assim, ó, seu filho mudou minha vida. O Antônio devia ter uns 47 anos na época. E o Antônio falou, quando ele falou isso comigo, aquilo me tocou, e me toca até hoje, de lembrar, de falei assim, eu tinha 19 anos, eu falei assim, como que eu, encontrando com um homem já formado, com família, com filho, que ele até me apresentou no dia também, como que eu com 19 anos consigo mudar a vida de alguém. E aí que eu vi que ser professor era uma forma de a gente tocar as pessoas, mudar a vida das pessoas, tentar para melhor. E nesse dia não foi só ele que conversou assim comigo, que veio me agradecer muito,
Mas foi nesse dia, esse dia me marcou, dia 3 de dezembro de 2011, me marcou que eu falei assim, não, é isso que eu quero para a minha vida. E aí eu já sabia, no começo da engenharia, que eu não seria engenheiro, que eu seria professor de engenharia, claro. Atuei como engenheiro aqui no Brasil e fora, mas por pouco tempo, porque depois eu me dediquei à sala de aula. Que legal. Aí integralmente, né? Depois disso você se encontrou, né? Me encontrei, é o que eu amo fazer mesmo. E eu acho que, assim, Ana Júlia e Diego, assim, é o que eu acho hoje, posso dizer meu pensamento hoje, que o legado que a gente deixa no mundo, né? Que a gente vai passar daqui, a gente vai deixar o mundo um dia. E o legado que a gente deixa, eu acho que hoje eu vejo como 3 coisas. Que é o trabalho que a gente faz, a gente pode deixar um trabalho muito bem feito que fica como legado. A forma como a gente trata as pessoas e um filho, né? Que você pode talvez passar essas outras 2 coisas para ele. Exatamente. A forma como ele vai tratar as pessoas e o trabalho que ele vai realizar também no mundo. Eu não tenho filho ainda. Pretendo ter um dia, mas não tenho ainda. Então, o meu legado hoje, eu vejo como essas 2 coisas, que é o trabalho que eu faço e a forma como eu trato as pessoas. E eu tenho muita sorte, como professor, dessas 2 coisas estarem juntas. Porque eu, dentro de sala de aula, é o meu trabalho. E a forma como eu trato as pessoas dentro de sala de aula, principalmente meus alunos e também os colegas de trabalho, mas a forma como eu trato eles é o legado que eu posso deixar na Terra também. Então, se eu falo alguma coisa, se eu prego uma postura mais justa, de ser mais correto, de ser mais respeitoso, de ser mais inclusivo com meus alunos, e um deles vai lá para o norte do país, e lá ele propaga um pouquinho disso que eu passei dentro de sala de aula, é um pedacinho meu que está lá. É um legado meu que eu estou deixando longe, então eu preocupo muito com isso. E só para falar mais um pouquinho, não, fala muito. Vontade. Não, fica à vontade. A rede social hoje, eu vi que se assemelha um pouco a isso. Que a gente consegue atingir muita gente e deixar um pedacinho da gente lá. Você melhora o dia de alguém, e isso eu recebi algumas mensagens, e eu falo, deu esse insight em mim esses dias. Que muita gente falou, professor, você melhora um pouquinho meu dia aqui. Eu falei, gente, como que eu podia imaginar que uma coisa que eu posto ali na rede social melhora a vida de alguém lá no sul do país, lá em Joinville, na terra de Ana Júlia. Então, eu não imaginava isso. Então, o que eu tive para mim, desde que eu virei professor, que era tentar melhorar a vida das pessoas que estavam em contato comigo, eu consegui através da rede social. Então, isso para mim foi uma surpresa muito boa. Então, assim, é o trabalho também, né? Eu considero como trabalho, porque está ligado ao que eu faço, ao meu métier, a ser professor. E eu fico muito feliz com isso. Que legal.